Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que estão? Vamos começar agora mais uma aula, tá bom? A gente está na nossa atividade de português hoje. Queria parabenizar as pessoas que conseguiram fazer suas atividades hoje, enviar para a tia. Aliás, ontem, né? É que a tia grava à noite para passar para vocês no outro dia, tá? Então, para mim ainda é hoje. Quem tem se esforçado, né, para estar fazendo suas atividades. Eu percebi que tem alguns alunos que poderiam estar fazendo atividade mais cedo, porque não estão com os pais fora de casa, não estão sem celular, e simplesmente vão adiando, deixando para fazer tarde da noite. O que não é recomendável, porque como vocês já vão estar cansados de tudo que fizeram durante o dia, vão findar se sentindo esgotados, o aprendizado não vai ser o mesmo, o aproveitamento vai ser reduzido, certo? Então acorda de manhã, toma banho, toma seu café, veste uma roupinha confortável e senta para fazer a atividade. Depois você tem o restante do dia livre para fazer o que você quiser, tá bom? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, no português, o descritor número 15, né, que é para a gente conseguir compreender dentro do texto o significado de algumas palavras, certo? Então, assim, a gente tem que ampliar o vocabulário sempre mais e mais e mais. Então, uma palavra muitas vezes pode nos remeter a outra, nos levar a outras, tá certo? Então, vamos ver aqui na questão primeiro o que ele pede. Leia o texto abaixo. Notícia. As conversações entraram em colapso. Não chegaram a um acordo sobre uma data para o próximo encontro, disse uma autoridade a Reuters, referindo-se às primeiras negociações entre os dois países vizinhos desde o ataque de novembro à ilha de Opinhog. Na ação foram mortas 4 pessoas e aumentou o risco de ameaça de uma possível guerra total. No texto, a palavra colapso indica consentimento, acordo, esquecimento ou conflito. Para você saber se a palavra tem um significado parecido com a outra, você pode tentar ler a frase substituindo a palavra por aquela que você acha que é. Por exemplo, as conversações entraram em consentimento, tá certo? De acordo com o contexto que a gente viu dessa notícia, as conversações entraram em acordo, tá certo? As conversações entraram em esquecimento, ou as conversações entraram em conflito. Você pega a palavra que está em destaque e vai substituindo ela pelas outras até encontrar o sentido mais próximo, tá bom? Então, a gente está vendo aí que era uma pequena confusão entre dois países, né? Então, qual é a palavra que melhor se encaixa aí, certo? Façam aquele esqueminha no caderno de 1 até o 18, porque esse simulado tem 18 questões. E aí, vocês vão lá colocando as respostas, viu? Vamos para a próxima. João de Barro, engenheiro. Dona Graúna era a professora velha e boazinha que ensinava as avezinhas da floresta a ler, escrever e contar. Tinha os olhos pequenos e óculos enormes na ponta do nariz. E quando se zangava, ficava de cara vermelha e agitava as asas. Acontece que quase sempre Dona Graúna estava de cara vermelha e agitando as asas, porque todos os seus alunos eram levados da breca. Todos não. Havia Joãozinho. Ô Zé. Para aí, Zé. Meu cachorro, gente. Havia Joãozinho, um pássaro pardo e estudioso que ficava quieto,
prestando atenção à aula enquanto os outros faziam estripulia. Pintavam os nomes nas paredes, saltitavam de carteira em carteira, cochichavam recados, sujavam móveis e faziam artimanhas. E Joãozinho estudava. E quando não estavam estudando, não estavam na sala estudando, quase nunca acompanhava os colegas pelos passeios na floresta. Tinha uma mania esquisita e todos riam dele. Joãozinho gostava de ficar brincando com barro. Um dia, quando o Pintacilgo o viu brincando, pôs-lhe um apelido gozado, João de Barro. Depois disso, todo mundo na escola passou a chamá-lo assim. Mas Joãozinho não se importava com o apelido. E, para dizer bem a verdade, até gostava dele. Uma manhã saiu de casa com aqueles planos todos. E escolheu um genipapeiro bem bonito. Começou a trabalhar. Ia ao regato, amassava barro e o trazia no bico, até o galho escolhido no pé de genipapo. Seus antigos colegas, como sempre, passaram por ali e riam dele. Achavam muito engraçado aquelas paredes fracas que o Joãozinho estava erguendo no alto da árvore. Mas depois de um mês, ninguém mais ria. Até pelo contrário, todos tinham os olhos arregalados de espanto. Joãozinho havia construído no alto da árvore um palacete com 2 andares, portas e tudo. E havia se mudado de um feio ninho de capim, como o de todos os seus amigos, para aquela casinha linda. Ah, aí é que foi. Nunca a passarela da floresta teve tanta inveja. Mas o que fazer? Nenhum dos outros passarinhos tinha sido bom estudante e nem tinha conhecimentos e técnica para fazer planos e planejar uma casinha daquelas. E tiveram mesmo de se contentar em continuar vivendo em ninhos de capim. Até hoje, só João mora em casa de barro sólida e bonita. É o único pássaro arquiteto da natureza. Ok? Bonito o texto, né? Viu a importância de estudar, né? No fragmento do texto, ou seja, no pedaço do texto, fragmento é o mesmo que pedaço. Enquanto os outros faziam estripulia está em negrito, está em destaque, o termo destacado tem o mesmo sentido de a turma, enquanto ele estava fazendo as atividades, prestando atenção, os outros faziam estripulia. Essa estripulia seria bagunça, seria covardia, seria inveja ou alegria. Ok? Vamos procurar a resposta correta usando aquela técnica que a tia ensinou, de substituir a palavra destacada pelas palavras que tem nas respostas. Por exemplo, enquanto os outros faziam bagunça, ou enquanto os outros faziam covardia, enquanto os outros faziam inveja ou enquanto os outros faziam alegria. Aí a palavra que melhor se encaixar no sentido do texto, você vai marcar no gabarito, tá bom? Agora a gente tem uma tirinha. A tirinha é uma pequena história, um pequeno acontecido que é contado, como o nome mesmo diz, numa tira apenas de história, diferente do gibi, que tem todo um contexto maior, né? Olá, como podem ver, eu sou um esboço. Gostaria de reclamar, pois nunca apareço nas tiras. Me usam e depois me apagam. Então, vou... Lá veio a borracha e apagou. O sentido da palavra esboço é ideia que vai ser desenvolvida, é um desenho inacabado ou um rascunho, é uma personagem de uma história ou uma história que vai ser criada.
certo? Esboço. Ele aí é um desenho no papel, vocês estão vendo, né? Se ele é um desenho que está aí no papel e se chama esboço, e ele está dizendo que nunca aparece nas tiras porque usam ele e depois o apagam. Então, qual dessas opções seria a correta para a gente indicar? O esboço significa uma ideia que vai ser desenvolvida? Ou é um desenho inacabado, ou um personagem, ou uma história? Tá bom? Vamos pensar e responder com calma. Falha nossa aí, viu? Repetir a pergunta novamente. Vamos lá, questão 4. Leia o texto. Pedaço de gente. Miudeza, pedaço de gente, cheia de história. Olho aberto e boca feita de perguntas. Onde está? O que é? Por que sim? Por que não? Tô com fome de macarrão. Miudeza, pedaço de gente, já está crescendo, feita de abraços e bolo com fermento. Eu corri, eu fazia, eu não quer, eu não vai, eu não chora quando cai. Vamos ver o que eles pedem agora, né? A expressão pedaço de gente retratada no texto é um bolo com fermento, uma criança pequena, um olho aberto ou um prato de macarrão. Então, você pode voltar no texto e ver o contexto geral do que está sendo falado, certo? Pedaço de gente, olhos abertos, boca feita de perguntas. Então, é um bolo com fermento? Ou será uma criança pequena? Ou será um olho aberto ou um prato de macarrão? Que significa a expressão pedaço de gente. Ok? Agora, na questão 5, leia o poema abaixo. Eu queria deixar claro para vocês, gente, que eu estou lendo as questões, tá bom? Mas é importante que vocês também leiam os textos. Nós precisamos treinar a escrita e a leitura, tá certo? Então, podem, se vocês quiserem de início, quando a tia passa de página, vocês podem pausar o vídeo e lerem o texto sozinhos. Depois vocês ligam o vídeo e continua acompanhando a minha leitura, tá certo? Porque vocês precisam treinar essa leitura com pausa, respeitando os sinais de pontuação, tá bom? Vamos lá. Chora, crocodilo. Chora. Ah, como você chora. Um choro claro e com estilo. E como capricha no seu chorar. Lágrimas aos borbotões, aos litros. Chorando, chorando sempre, aos baldes, aos tonéis, aos quilos, sem parar, sem descansar, chorando, chorando, até perder os cílios. Lágrimas de crocodilo. Ok? Vamos ver nossa pergunta. A expressão lágrimas de crocodilo significa, segundo o contexto que a gente viu no texto, lágrimas verdadeiras, lágrimas de emoção, lágrimas de fingimento ou lágrimas de alegria. Ok? Então, você vai observar o texto e ver a qual tipo de lágrimas ele está se referindo com essa expressão. Questão 6. Papel congelado. Material: congelador ou local ao ar livre em dia de temperatura muito baixa. Papel pesado ou espesso, que é a mesma coisa que pesado, tá? Como se ele fosse mais grosso.
aquarelas ou anilinas coloridas e pincel. Água, vasilha rasa, assadeira sem bordas. Experiência artística. Mergulhe o papel em uma vasilha rasa com água até que esteja totalmente molhado. Coloque o papel molhado sobre uma assadeira. Coloque a assadeira e o papel no congelador ou fora dele para congelar. Quando congelado, remova o papel do congelador e pinte sobre o papel antes que ele descongele. Variações. Congele diferentes tipos de papel para pintar, como papel toalha, filtro de café, papel cartão, papel sulfite, etc. Desenhe com giz sobre o papel congelado, pinte com guache sobre o papel congelado. Então, são algumas sugestões que ele está dando para você variar o experimento, ok? Vamos lá. Nossa perguntinha. No texto, a palavra variações indica os produtos que devem ser utilizados para fazer a experiência. Variações é como fazer o papel congelado? Variações são outras possibilidades de se realizar a experiência? Ou variações é o resultado obtido com a realização da experiência? Ok? Vamos definir com calma aí qual é a resposta, tá bom? Questão 7. Vitória Régia, a estrela das águas. No começo do mundo, toda vez que a lua se escondia no horizonte, parecendo descer a encosta das serras, era porque ia visitar suas índias prediletas. Para explicar o surgimento das estrelas, os velhos adivinhos das tribos contavam que a deusa Lua transformava as índias em luz e as conduzia para as mais elevadas nuvens. Nayá, princesa da tribo, ficou muito impressionada com a história. E altas horas da noite, quando todos dormiam, ela subia as montanhas para ver a lua. Querendo ser transformada em estrela, ultrapassava as colinas e ficava cada vez mais fascinada pelo astro que parecia fugir. A indiazinha ficou tão desolada por não conseguir alcançar a lua que começou a ficar doente. Nem os pajés com seus feitiços conseguiam curar a moça, que a cada dia ia ficando mais triste. Assim vivia a jovem índia, a vagar nas noites enluaradas, ferindo-se nas pedras e aos soluços. Certa vez, quando viu no espelho de um lago a imagem branca da lua, faiscando luz, atirou-se na água. Durante semanas, todos da tribo procuraram Nayá, inutilmente, nas selvas vizinhas. No entanto, a lua que gerava as águas, os peixes e as plantas aquáticas quis recompensar o sacrifício da jovem. Fez nascer do corpo de Nayá uma misteriosa planta, com folhas largas para receber a luz da lua, e na qual a imensa pureza do espírito da jovem desabrochou. Assim, nasceu nas águas mansas do lago uma grande flor perfumada, a estrela das águas, Vitória Régia. Que lindo, né, gente? De acordo com o texto acima, na frase "a indiazinha ficou tão desolada por não conseguir alcançar a lua", a palavra destacada tem o mesmo significado de desolada seria aborrecida, seria apavorada, seria triste ou contente. Usa a dica que a tia deu,
de falar a frase substituindo a palavra destacada pelas outras das respostas, até você encontrar a que melhor se encaixa, ok? Vamos lá para a questão 8. Um por todos e todos por um trânsito mais solidário. A cada momento, assumimos um papel diferente na rua. Ora somos pedestres, ora motorista, ora passageiros, ora moradores de uma cidade onde transitam pedestres e veículos. Em cada um desses momentos, temos interesses diferentes. Mas, se respeitarmos sempre os direitos dos outros, estamos, na verdade, beneficiando a nós mesmos. Fazer pelo outro o que você quer que o outro faça por você. Esta é a regra número 1 de uma boa convivência no trânsito. Andando junto, a gente vai longe. Eu diria que não só no trânsito, né? Essa regra aí vale para toda a vida. No texto acima, o trecho andando juntos, a gente vai longe, quer dizer que devemos todos ir sempre para o mesmo lugar? Devemos sempre pensar no outro enquanto estivermos no trânsito? Podemos nos ajudar a caminhar se estivermos juntos? Ou podemos ir apenas para lugares longes? Ok? Então, vamos observar o contexto da história, do textinho lá, né? Para ver em qual dessas respostas ela se encaixa melhor, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Questão 9, namorando a natureza. Acho que todo cientista namora a natureza. Eu certamente namoro. Meu pai, quando descobriu que eu queria mesmo contar estrelas pelo resto da vida, entendeu que era melhor não se meter nesse namoro. E como não se apaixonar por este mundo maravilhoso? Vivemos tudo ocupado que quase nunca percebemos a magia da natureza. Mas é só dar uma olhada à nossa volta. Um parque cheio de árvores, passarinhos e insetos, o mar cheio de peixes, conchas e ondas, muita luz por toda parte, o céu azul, as nuvens brancas flutuando na atmosfera, e nos deparamos com essa incrível harmonia, como se um maestro invisível estivesse regendo uma sinfonia que ninguém consegue escutar. Essa é a música da natureza, que os cientistas tentam aprender nota por nota. E lá se vai nosso pequeno planeta azul, girando em torno de uma estrela chamada Sol, que dança junto a bilhões de outras estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. E lá se vai a Via Láctea, flutuando em meio a bilhões de outras galáxias pela imensidade do espaço, num universo que continua crescendo, crescendo e crescendo. Muito bom. Vamos ver. De acordo com o texto acima, a expressão contar estrelas significa que o narrador é um biólogo, um astrólogo, um matemático ou um geógrafo. Ele diz aqui que quando o pai dele percebeu que ele queria mesmo contar estrelas pelo resto da vida. Então, essa seria a profissão dele, contar estrelas. Quem conta estrelas são os biólogos, astrônomos, matemáticos ou geógrafos. Ok? Vamos pensar e responder o item correto. Questão 10. Palavras, palavrinhas, palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante e às vezes nem ela mesma entendia. Ou entendia os outros.
Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua: "Tem um paralelepípedo solto, cuidado." Paralelepípedo? Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Ana Maria Machado. Muito bem, vamos ver aqui. Nesse texto, palavrão tem o sentido de xingamento, paralelepípedo, palavra grande ou diferente. Ok? Vamos ver o sentido geral do texto e pensar. Aqui tem palavra, palavrinha e palavrão. Ele está se referindo a um xingamento, ao paralelepípedo, a uma palavra grande ou a uma palavra diferente. Ok? 11ª questão, nós vamos ler o gênero textual bula de remédio. Vitamina comprimidos. Embalagem com 50 comprimidos. Composição sulfato ferroso. 400 mg de vitamina B1. 280 mg vitamina A1. 280 mg ácido fólico. 0,2 mg de cálcio F. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações: no tratamento das anemias, e contraindicações: não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais: pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia: adulto, 1 comprimido 2 vezes ao dia. Criança, 1 comprimido 1 vez ao dia. Laboratório Infarma S.A., responsável Dr. R. Dias Fonseca. Ok? Então, aqui consta todas as informações do medicamento, quem pode tomar, quem não pode, como ele é formado, ok? Quem fez esse medicamento. Mas o texto está pedindo a palavra composição. Composição indica o quê? A situação contraindicada do remédio, as vitaminas que fazem falta ao homem, os elementos que formam o remédio ou os produtos que causam anemia. Ok? Então, a gente vai tentar entender. Lá tem a palavra composição e abaixo tem algumas coisas. Nós vamos ver o que é aquilo ali. Em qual desses itens ele vai se encaixar. Ok? 12ª questão. Ninguém quer saber de mim, triste reclama o Joaquim. As minhas noites são chatas, estou entregue às baratas. Primeiro eu queria dizer a vocês que esse texto está digitado errado, tá bom? É ninguém quer saber de mim. Faltou um R aqui do ladinho desse E, do ninguém que. Aqui fica ninguém que, é ninguém quer saber de mim. Triste reclama o Joaquim. As minhas noites são chatas, estou entregue às baratas. No texto, a expressão entregue às baratas significa que Joaquim estava se sentindo animado, abandonado, nervoso ou sujo. Vejam lá como é que Joaquim está se sentindo, tá bom? Às vezes, para você ler uma palavra e compreender, você tem que ler o texto por completo, certo? Só a palavra, às vezes, não tem o significado que a gente espera. Mas o contexto geral do texto é que traz para nós esse significado. Então, ninguém quer saber de mim. Triste reclama o Joaquim.
As minhas noites são chatas, estou entregue às baratas. Vamos ver como é que essa criança está se sentindo, né? 13ª questão, sem barra. É o título do texto. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. No trecho, seria uma barra o trabalho da formiga, a palavra sublinhada tem o sentido de: seria uma dificuldade, seria uma diversão, seria uma alegria ou seria uma travessura o trabalho da formiga? Você vai procurar a palavra que melhor substitui essa palavra barra no sentido da frase, ok? E marca lá no gabarito. 14ª questão, tulipas da Holanda. Todos os anos, durante a primavera, gente de todo o mundo procura um pequeno parque colorido e perfumado, cheio de lagos e flores, na Holanda. Ali se encontra a famosa tulipa, a flor nacional do país. A floricultura é uma fonte de renda na Holanda e a cultura dessa flor constitui a base dessa renda. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais apreciada pela sua raridade. É também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja azul-roxo bem escuro. Ok? Vamos lá para a nossa pergunta. De acordo com o texto, a expressão rainha da noite refere-se à margem do lago, à tulipa negra, às cores na primavera ou às flores dos lagos. Ok? Se te ficar dúvida, volta, lê o texto até encontrar a resposta correta, ok? A que melhor se encaixe na ideia do texto. 15ª questão, Roda Viva. Isso é uma música, se vocês puderem depois pesquisar no YouTube, eu até acho que vou pesquisar e coloco aqui para vocês. É da MPB, viu? Música popular brasileira. Vamos prestar bem atenção na letra. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo passou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Acho linda essa música. Nesse texto, a palavra roda tem o sentido de crescimento, mudança, tristeza ou vida. Ok? Vamos entender o sentido do texto e ver em que essa palavra roda melhor se encaixaria. Se é no sentido de crescimento, mudança, tristeza ou vida. Ok? 16ª questão. Como é produzido o giz de lousa? Ele é feito a partir da mistura de gesso e água. Para se obter giz colorido,
adiciona-se tinta à mistura. Essa massa é colocada em moldes que dão forma ao giz. Após alguns minutos, ele endurece e é retirado para passar pelo processo de secagem, que pode ser feito ao sol ou em máquinas especiais. Depois, o giz é embalado e está pronto para ser vendido. Nesse texto, a expressão após alguns minutos indica tempo, modo, um lugar ou uma causa. A expressão após alguns minutos está falando de tempo, de um modo, de um lugar ou de uma causa. Ok? Vamos pensar um pouquinho e responder corretamente no gabarito. Questão 17ª, classe mista. Meninas, meninas do lado de lá, meninos, meninos do lado de cá. Porque sempre dois lados, corredor no meio, professor em frente, e o sonho de um tremor de terra que só acontece em Mesina, jamais, jamais em Minas, para entre escombros me ver, junto de Conceição até o fim do curso. Nossa! Carlos Drummond de Andrade. É um grande poeta brasileiro, viu? Carlos Drummond de Andrade. Tem coisas lindíssimas. A palavra escombros no texto significa coração destruído, entulho típico de Minas Gerais, barulho do terremoto ou as ruínas da sala de aula. A palavra escombros no texto. Vamos ler o texto novamente, se não tiver ficado claro, até encontrar a resposta correta, ok? Leia o trecho abaixo. 18ª e última questão, por hoje. Querido diário, mamãe deu aquela ordem de novo. Já pra cama, mocinha. Desliga a televisão. Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem mandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo, e se for dormir tarde, posso perder a hora. Conversa de mãe. Eu nunca cheguei atrasada na escola. Além disso, sou muito responsável, e não é todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda. Ela tem argumento para tudo. Diz que quando eu durmo tarde, acordo mal-humorada, tomo café correndo e acabo ficando com sono na escola. E tem mais, diz que toda criança tem necessidade de pelo menos 8 horas de sono para recuperar o corpo e crescer. E ainda fala, dormir bem é bom para a memória. Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passa um montão de programas legais depois das 10? Na minha opinião, os pais deviam deixar os filhos se responsabilizarem mais pelas suas vidas. Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande para uma coisa e pequena para outras. Dá o que falar esse texto, viu? Vamos lá. No segundo parágrafo, a expressão em destaque, minha mãe, mas minha mãe é dura na queda, quer dizer que a pontualidade é uma característica da mãe, é difícil mudar uma decisão da mãe, a mãe é uma pessoa divertida ou que é hábito da mãe acordar cedo. Ok? Vamos pensar na resposta correta. Se precisar, recorre ao texto novamente, tá bom? E vamos ver qual seria a opção a ser marcada no nosso gabarito. Quando terminarem, coloquem o nome completo e a data de hoje, certo? Faz a foto e manda para a tia Auri. Nós vamos ter também hoje a aula de geografia, mas é um outro vídeo que a tia vai gravar daqui a pouco e enviar para vocês, ok? Bom dia.
boa tarde ou boa noite.